O que é que faz com que as nossas relações cheguem ao fim? Existe algo que nós carregamos em nós que chamam crenças limitantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é tudo aquilo. O que é uma crença, Paula? Crença é tudo aquilo que eu acredito com muita fé, né? Que é uma verdade absoluta. E quando eu acredito nessa crença com uma fé absoluta, todo o meu comportamento, meu pensamento, tudo é movimentado com base nessa crença. E aí, essas crenças podem me levar para o caminho saudável, que são aquelas crenças que nos motivam, ou eu tenho aquelas crenças limitantes. E aí eu quero começar trazendo aqui para vocês alguma dessas crenças que você pode ter pensado, falado ou se comportado dessa forma e não sabe que fazer isso pode estar levando seu casamento para o fim, mesmo ou principalmente depois de uma traição. Vamos lá comigo? Então, a primeira crença que eu trago aqui para vocês, que muitos de vocês já devem ter falado, é a seguinte. Devem ter falado assim para o marido: você é tudo para mim. Alguém já falou isso? Antes ou até mesmo depois da traição, quando o marido diz que quer sair de casa, quando o marido diz que quer estar com a outra pessoa e você diz: não vá, marido, fique, você é tudo para mim, você é tudo na minha vida. Alguém já se comportou assim? Já disse isso? E por que eu trago essa reflexão aqui? Porque quando você está dizendo isso para o seu marido, é como se você fosse pequenininha. É como se você tivesse infantil na sua relação, dizendo como para um pai, para uma mãe: não me abandona, não me deixa. O que vai ser de mim? Nessa postura infantil, você não consegue restaurar o seu casamento, porque o seu marido fica grande e você fica muito pequena, como se você estivesse nesse processo de dependência. E você está transferindo, na verdade, né, ali num processo infantil, para vendo o seu marido como um pai, como uma mãe. Se você me abandonar, eu morro. Olha que triste isso, né? Então, esse pode ser um movimento que você está fazendo dentro da tua relação, principalmente depois que descobriu a traição, e que isso sim pode estar auxiliando a levar o seu casamento ao fim. Paula, eu acredito que casamento é pra gente ser feliz pra sempre. Alguém já disse isso? Alguém já disse isso? Oi, Di! Saudade de ti também, minha querida. Denise, T3. Alguém já disse isso? Paula, eu me casei pra ser feliz pra sempre. É muito das coisas que nós ouvimos, né? A gente passa uma vida inteira como meninas, né, que assistem filme da Disney e foram felizes para sempre. Então, é algo que a gente diz muito isso para nós. E aí, nesse movimento, a gente para de entender que o que é esse ser feliz para sempre? É se sucumbir, é ser submissa ao relacionamento que você estava vivendo, né? Por quê? Porque você acredita que essa crença é absoluta? Por quê? Porque a sua mãe aprendeu que casamento era para sempre, a sua avó aprendeu que casamento era para sempre, e por isso você carrega isso com você. É um movimento. Então nós precisamos aqui começar a entender que com 20 anos nós tínhamos objetivos diferentes. Com 30 anos a gente começou a ter outros objetivos diferentes. Com 40, com 50. Então nós precisamos entender que esse felizes para sempre, ele tem movimentos, né? E se eu quero continuar vivendo esse felizes para sempre, né? Casados para sempre, como tudo era lá no começo, não vai funcionar. Mas eu sinto tanta saudade, Paula, de como ele era lá no começo, daquilo que ele fazia para mim lá no começo. Hoje ele não faz mais. Gente, nós precisamos entender que nós mudamos os nossos ciclos. Então nós precisamos olhar que quando a gente namorava, nós tínhamos uma necessidade, depois que nós nos casamos outra, depois que fomos pais outra, e depois que nós entramos no processo da maturidade do nosso casamento, nós temos outras necessidades. E se a gente não olha para isso com esse olhar, a gente fica preso naquele olhar apaixonado, infantil de quando tudo começou, né? E ali não tem futuro. Aí, eu trouxe aqui, ser feliz não necessariamente precisa ser sempre do mesmo jeito. Nós sim podemos mudar a forma de sermos felizes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu conheci o meu marido, nós estamos juntos há 22 anos, para quem não conhece ainda a minha história, né? Então, nós estamos juntos há 22 anos. Então, quando eu tinha meus 16 anos, né, o meu olhar para ele era totalmente diferente.
A minha forma de estar junto para sempre era casar, era ter filhos, beleza. Agora nós já estamos nesse processo, nós já estamos casados, nós já tivemos filhos, 2 cachorros. E agora, qual é o olhar para essa relação? Agora olhar para a relação é caminharmos juntos, é olhar para a mesma direção, é termos planos juntos, é fazer com que eu inteira se conecte com ele inteiro e a gente, como 2 inteiros, olhamos para a vida, né? Buscamos o melhor da vida. Buscamos esse resultado da vida, não só como casal, mas também como indivíduos, né? Profissionalmente falando. Então é muito importante a gente olhar para isso. Para sempre não significa felicidade. Então tomem cuidado com isso. Existem muitas mulheres que, acreditando nessa crença de para sempre ser feliz, né? A gente tem que entender que antigamente os casais não se separavam. Não importa o que acontecesse naquele casamento, eles se mantinham unidos, né? Por uma questão social e tudo mais. Hoje já não é mais assim. Hoje as pessoas escolhem ser felizes. Então, quando a gente fala assim, para sempre, não significa felicidade. Então, pode ser que você tá casada há anos nesse casamento, né? Tá há anos casada com esse marido e faz anos que você tá morrendo todo dia um pouquinho por dentro. Então, caramba, gente, essa crença não faz sentido, né? Estar casado para sempre, sofrendo e morrendo todo dia um pouquinho por dentro? Não. Ou você vem aqui, aprende a ter ferramentas e faça a restauração do seu casamento, ou realmente esse casamento precisa chegar ao fim. O que não dá é para continuar fazendo as mesmas coisas, né? Não dá para ficar presa dentro dessa crença que eu acreditei ser uma verdade absoluta, e por acreditar que essa é a única verdade, eu não me separo, eu não busco a restauração, eu não busco ajuda, eu não faço nada com isso. Eu fico presa nessa crença. Vocês estão entendendo o poder que a crença tem sobre nós? A crença move os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos no mundo. Não só em relação a gente, como em relação ao nosso marido, em relação ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso trabalho, aos nossos filhos. As crenças regem a nossa vida. Só que nós temos essas crenças, elas podem ser tanto libertadoras na nossa vida e nos levar para um outro caminho, né? Como elas podem nos prender, nos amarrar, nos sucumbir. O que você faz no seu casamento hoje com essa frase? Eu sei quem é você, marido. Eu sei o que você vai dizer. Eu sei o que você vai fazer agora. Eu conheço você. Você já disse isso para o seu marido? Eu conheço você. Eu sei exatamente o que você pensa. Eu sei o que você vai fazer agora. Alguém já disse isso para o seu marido? Gente, vocês não sabem o quanto vocês estão afastando a restauração do seu casamento quando você diz isso. E eu vou te explicar por quê. Quando você diz para o seu marido assim, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você vai fazer agora. Eu estou criando uma imagem do meu marido. E essa imagem é baseada naquilo que eu estou sentindo. Está baseada naquilo que eu penso sobre ele. Mas, gente, fale a verdade pra mim. O seu marido é esse pensamento? Vou dar um exemplo contrário pra você. Eu olho pra Denise e falo assim, a Denise é chata. Ixi, a Denise, não gosto dela não. Gosto dela não, gosto dela não. É uma imagem que eu criei dela. Não importa o que ela faça pra mim. Não importa o quanto bem ela me faça. O quanto ela tente mostrar que ela é uma pessoa boa. A minha imagem colocou ela dentro de um quadradinho que faz com que ela seja chata, que faz com que ela não seja legal. E nesse movimento eu me fecho para tudo que vem dela. Entendem esse processo? E eu tô falando da Di, porque a Denise é a minha aluna, então ela sabe exatamente o que eu tô falando aqui. O quanto a gente colocar o nosso marido numa caixinha, dentro de uma imagem. Eu sei quem você é, eu sei o que você vai dizer, eu sei o que você vai falar. É se prender para tudo aquilo de bom que esse marido possa estar trazendo. Será que você não está muito mais fixada por causa da tua dor? Muito mais fixada naquilo que seu marido faz de errado? Daquilo que dá errado que seu marido faz? Do que aquilo que ele faz de bem? Quantas mulheres passam aqui pela jornada e dizem assim, Paula, eu estava em uma dor tão profunda por causa da traição que eu só conseguia ver tudo aquilo que ele fazia de errado. Tudo que ele fazia, ele me irritava. Tudo que ele fazia parecia que me provocava ira. E eu deixei de olhar para o homem bom que ele era. Eu deixei de olhar para o pai bom que ele sempre foi. Eu deixei de olhar para aquele homem batalhador que sempre fez de tudo para manter a segurança e o bem-estar da família.
Será que eu não estou me prendendo por causa da minha dor? Colocando o meu marido num quadradinho que é ruim, que não presta, né? Que ele traiu minha confiança, que ele não vale nada, que ele é igual a todos os homens, que eu não esperava isso dele, barará, barará, barará. Será? Será que eu fiz isso com ele? Então olhe para isso. Essa crença, eu te conheço, marido, vai te afastar cada vez mais do seu marido.